Vamos começar então o nosso papo? Ariane, vamos começar por ordem alfabética aí? Você quer contar um pouquinho, se apresentar, contar um pouco dos desafios que você está vivendo aí no RH? Legal, legal. Boa tarde para todos, né, para todas. E primeiro agradecer aí pelo convite. Estou bastante alegre em poder compartilhar com vocês, fazer parte de um evento tão especial e trocar um pouquinho, né? Eu acho que é sempre uma oportunidade de a gente aprender e cada vez que a gente troca, acho que cada um leva um pouquinho para casa e isso enriquece aí o aprendizado e o crescimento de todo mundo. Bom, por ordem alfabética, e se fosse de tamanho, ia ser a primeira também, tá? Isso aí me acompanhou a vida inteira, então já estou acostumada a começar os trabalhos, tá tudo certo. Mas vamos lá, eu sou joinvilense, estou aqui ainda na cidade, né, em Joinville, tenho uma formação aí multidisciplinar, né, a partir de engenharias, fui para estratégia, fui para liderança, e tenho uma atuação aí em diferentes áreas do negócio, né, por processo, por governança, por área de tecnologia da informação, e mais recentemente, ali no ano de 17, 18, comecei a me aventurar no universo do Peopleware, integrando o time de gestão de pessoas, e desde 2019 com essa missão aqui na NeoGrid, né? Então a gente tem enfrentado uma série de desafios e aprendizados legais, passando por construção de cultura, enfim, né? No ano de 2019, quando cheguei aqui para integrar o time, somar, a gente vivia um momento bastante legal de definição e declaração de cultura, com um plano maravilhoso para a gente colocar tudo isso em prática. E em março de 2020, né, veio aí, então, algo que todo mundo colocou no seu planejamento estratégico e nos deu aquele primeiro choque de realidade e falar, bom, tudo aquilo que a gente imaginou, a gente precisa adaptar. Então, foi um ano de muito aprendizado, né? Eu acho que a conexão aí partindo da tua primeira fala, né, JP, aí do dia, de mindset, de adaptabilidade, de uma série de questões que são palavras bonitas e que a gente olha, poxa, que legal, a gente tem que fazer isso, nós ficamos encurralados num beco sem saída, né? Foi a única opção foi realmente colocar tudo isso em prática e realmente quando a gente fala o on the job learning, né, o aprender ali enquanto está fazendo, foi o que aconteceu, né? E para a área de gestão de pessoas, de RH, não tinha retrovisor, não tinha receita pronta, não tinha uma receita que servia para todo mundo. Então, acho que 2020 foi um ano que realmente mostrou a importância dessa adaptabilidade, da evolução do mindset de crescimento. E acho que o desafio da vez agora uma vez que a gente experimentou que quando a gente é forçado a mudar, a gente consegue. Agora é a gente se preparar realmente para um universo que vai nos colocar em novos desafios e novas necessidades de mudança. Então, esse modelo novo, híbrido, né, como quer que a gente chame, ele vai sim apresentar uma série de desafios e acho que o nosso papel é sim buscar criar redes de aprendizagem, né, e esse evento é um belo exemplo disso, né, de a gente juntar melhores práticas, dores e iniciativas e ideias e poder levar isso para dentro da realidade de cada empresa para a gente conseguir transformar e, de fato, fazer a diferença aí no desenvolvimento dos times e no sucesso das organizações e, por consequência, da própria sociedade. Então, acho que foi um desafio de mudar, de aprender de forma rápida, com muita humildade, com muita determinação e com muita atenção aí às nossas pessoas. Ariane, você já tinha uma cultura de trabalho remoto? Como é que era isso? Como é que vocês navegaram nesse cenário? Uma empresa de tecnologia, né? Então, como é que era Sim. isso para você? A gente tinha, sim, já políticas desenhadas, boas práticas compartilhadas, mas era uma atuação bastante tímida. Eu acho que o fato disso ser uma opção acabava deixando sempre, né, quando der, se precisar, era muito mais tímido, tanto do ponto de vista das lideranças incentivarem, quanto das pessoas também sentirem aquela liberdade poética de falar, eu vou fazer home office, eu vou trabalhar num modelo mais híbrido ou remoto, sem me sentir excluído, sem me sentir penalizado, sem um sentimento de culpa. Então, apesar de a gente já ter isso como parte, né, por ser uma empresa de tecnologia, a prática, a vivência, ela não, digamos, não estava 100% incorporada, né? E quando realmente a gente teve o anúncio lá da OMS falando, olha, o gato subiu do telhado,
felizmente a gente tinha também processos bastante estruturados aí de contingência de negócio, e a gente conseguiu converter 100% aí da nossa operação no dia 13 de março, né, do ano passado, para esse modelo. E, felizmente, foi uma virada bem sucedida. A gente conseguiu fazer isso sem interferência nas operações. Óbvio que com as emoções, né, que fazem parte de, poxa, né, peraí, deixa eu me organizar, entender o que está acontecendo. A gente trabalhou, né, iludidos com o horizonte de, daqui a 15 dias a gente volta, e esses 15 dias não chegavam nunca e foram sendo postergados. Mas era algo que já estava presente de forma muito tímida, mas felizmente a gente conseguiu sim, até em função da cultura que a gente já vinha construindo de confiança, de flexibilidade, de alguns valores de responsabilidade também, a gente conseguiu usar tudo isso a favor para emplacar e realmente que as pessoas, as equipes e as lideranças pudessem abraçar esse movimento de forma mais leve, sofrendo menos e se apoiando mais. Sandra, e para uma empresa que tem no seu DNA, tem as suas plantas, tem as suas fábricas, queria que você se apresentasse e contasse aí um pouquinho sobre os seus desafios aí no RH da 3M. Legal. Boa tarde, pessoal. Super agradeço o convite de estar aqui, dividindo um pouco da minha experiência. Peço desculpas porque o meu Zoom ele não aceita, eu não uso o Zoom, então ele deve ser o pacote mais simples, então eu não consegui colocar o background, vocês vão ter que ficar aqui com meus quadrinhos. O que eu posso dizer, né? Eu sou a Sandra Barquilha, eu estou em recursos humanos há 20 anos e os últimos 4 no RH da 3M, responsável pelo Brasil e também com um pé forte em diversidade e inclusão para a América Latina. Então, assim, a 3M é uma empresa bastante conhecida pelo seu portfólio gigantesco de produtos. Eu acredito que todos aqui, direto ou indiretamente, usam os produtos 3M, tem uma marca forte de inovação nos produtos, né? E a gente já vinha numa pegada, né, desde a minha chegada aqui, de transformação de uma série de coisas, e óbvio que a pandemia foi um divisor de águas, né? Aqui, para vocês terem ideia, né, que o nosso foco aqui é falar bastante de RH ágil, eu sou uma pessoa bastante inquieta, então eu tenho um pé aqui, mesmo sendo de RH, com várias iniciativas, então eu faço parte do Escritório Ágil como sponsor para a América Latina. Aqui também eu estou envolvida com algumas atividades de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, que a gente tem aqui uma área focada em olhar parceiros e startups que podem nos ajudar em soluções. Então, eu sempre tive esse olhar bastante tentando trazer o RH com esse olhar do negócio, e acho que a pandemia escancarou algumas bandeiras que eu já vinha brigando, né? Então, a Ariane falou um pouco, né, dessa questão de quebra de paradigmas, e eu acho que muitos paradigmas foram quebrados, e eu fico muito feliz, porque eu acho que em 20 anos de RH, o ano de 2020 foi o ano que o RH conseguiu colocar o bode na sala de várias coisas, e de fato a gente transformar aquilo que a gente falava de humanização em realidade, né? Seja porque a gente invadiu a casa das pessoas com o trabalho, ficou tudo misturado, a gente falando muito de diversidade, de ambiente inclusivo, e os problemas de casa se misturaram com o do trabalho e do trabalho com a casa, e hoje eu fico bastante feliz em saber de que alguns paradigmas a gente quebrou e coisas que a gente não vai mais voltar. Então, o home office veio para ficar. Estamos aqui discutindo como a Ariane, como algumas coisas, mas já tem aí uma certeza absoluta de que nós vamos poder trabalhar remoto, nós vamos poder trabalhar híbrido, e vão vir aí os novos desafios relacionados a isso, né? Nós conseguimos colocar uma bandeira forte, lançamos o programa aqui chamado Juntos, que é o programa de saúde mental. A gente já tinha iniciativas, isso se fortaleceu ainda mais, e pela minha experiência no Ágil, né, do escritório Ágil que nós temos aqui, as coisas começaram a se conversar, porque uma das premissas da metodologia, não, do mindset ágil é a questão de gerar um ambiente psicologicamente seguro e saudável.
e a gente começou a colocar isso de verdade, né? De falar de vulnerabilidade, porque no fim, eu tenho falado bastante aqui, eu imagino que tenha muita gente de RH nos escutando aqui, JP, como que a gente consegue, de fato, gerar esse ambiente que tem a vulnerabilidade trazida pelo Covid, mas não vai acabar, né? Eu costumo falar que a gente está num pêndulo, não sei se o Wellington e a Ariane, como RH, também sentem isso, né? De como a gente equilibrar isso, porque se por um lado a gente está falando de transformação digital, de um monte de coisa e do mundo. Hoje de manhã nós fizemos uma conversa de transformação digital aqui com a liderança. E a pessoa que estava tocando o workshop falou o seguinte, que eu não sei se vocês tinham essa visibilidade, mas de 100% de toda a informação que a gente recebe em um dia, a gente absorve no máximo 3%, ou seja, 97% é distração. Então, um mundo que nos suga para o futuro, para essa distração toda, nós precisamos estar no momento presente, aí equilibrar com a ansiedade e a saúde mental. Então, não vai passar, saúde mental não é para o Covid, é para sempre. Então, eu fico muito feliz de que a pandemia, por mais que tenha sido péssima, trouxe algumas oportunidades, né? E aqui é um pouco do que a gente fez. E para completar minha fala, porque eu sei que nós vamos ter oportunidade de debater, né, JP? A pandemia trouxe um sentimento diferente em relação à agilidade, porque foram tantos problemas e tantas crises ao mesmo tempo, que aquelas coisas que a gente levava, às vezes, 30 dias para pensar no projeto, no PPP, alinhar com 25 stakeholders, a gente saía com a ideia, com a solução e com a implementação em uma semana. Então, é uma nova perspectiva que foi gerada, né, com todas as mazelas. Então, é um pouco do que eu acho que a gente pode, que eu posso adicionar no caldo do papo agora dessa tarde. Obrigada pela oportunidade. Ô, Sandra, e como foi? Ai, a gente que agradece muito a sua presença. Eu acho que a gente fala um pouco sobre nessa coisa da pandemia, né? E o Wellington também depois vai poder falar um pouquinho disso. Como é que foi isso? Que ações o RH fez? Você pode trazer algum exemplo para nós, para o pessoal que necessitava estar ali presencialmente trabalhando? Como é que foi isso? Então, a gente teve, desde lá de janeiro de 2020, um comitê de crise muito atuante, envolvendo várias áreas, e a gente tentou, assim, não tem um segredo, mas a gente tentou, ao máximo, proteger os funcionários. Então, ao longo da pandemia, nós fomos criando uma série de regras de ouro de segurança, então as fábricas não pararam, e aí a 3M criou um monte de processo de segurança mesmo, para proteger quem estava lá, e a gente, desde o começo, a gente não voltou, porque a gente entendeu que a gente precisava, o máximo, tentar ter menos gente lá, porque quanto mais gente circulando, mais Covid circulando, e quem está em casa fica em casa. E a gente sabe que tem um preço isso, porque as pessoas que estão em casa também estão cansadas dessa vida só virtual. Então, a gente foi criando outras coisas, mas até porque uma das nossas fábricas, ela roda 24 horas por dia por conta das máscaras, que foi o ouro em pó da pandemia, um dos itens, né? Então, a gente precisou separar bem, com regras muito rígidas para quem está nas plantas e com um processo muito controlado de quem precisa ir para os escritórios e para as plantas durante esse período. Porque na 3M o nosso corporativo fica dentro de uma fábrica, então a gente precisava fazer essa separação bem forte. Então, foi mais ou menos como a gente gerenciou e vem gerenciando, né? Porque a gente tem a esperança da vacina, mas ainda tem pouca gente vacinada no geral e a pandemia não acabou, né? Não para de se falar de Delta. É um pouco disso, JP. Eu falo que o VUCA, a pandemia foi VUCA e está sendo VUCA total, né? Complexa, com muita incerteza, né? A gente não sabe como é o dia de amanhã. Acho que muitas pessoas se vacinando e é assim que tem que ser, mas o quanto essa imunização vai durar? Já estão falando de iniciar a revacinação daquelas pessoas que foram vacinadas em janeiro, então a gente vai lidar com todo esse contexto, né? Muito bom, Sandra. E aí, Wellington, como é que estão as coisas aí?
Conta um pouquinho para nós e também pedir que você se apresente, por favor. Muito bom te receber. Obrigado, JP. Boa tarde, Sandra, Ariane. Boa tarde, pessoal. Super bacana estar aqui. Bom, eu sou Wellington Silvério, sou psicólogo de formação, diretor de recursos humanos da John Deere aqui para a América Latina. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. E um apaixonado por gente, né? E sendo apaixonado por gente, pô, não existe um lugar melhor para estar do que em recursos humanos, à frente de uma organização aí tão interessante. Eu também estou em recursos humanos desde sempre, a minha carreira inteira ali, desde que antes de eu sair da universidade, eu já comecei ali em recursos humanos, né? E ali eu fui, enfim, me desenvolvendo e me aproximando ainda mais. Minha responsabilidade aqui, dentre outros, né, todos aí os subsistemas de recursos humanos, tem essa forte ligação também com impulsionar diversidade, equidade e inclusão, não só dentro da nossa organização, mas no nosso ecossistema, né? A John Deere é uma empresa muito ligada ao ag business, né, à agricultura, também a construção, né, mas a nossa porção maior realmente é a agricultura, e nós sabemos que é um segmento ainda que carece, de fato, de muita transformação, né, carece de muito espaço para todas as diversidades, né, para todos os marcadores sociais, mas em especial para as mulheres, né, um segmento ainda muito machista ainda, você vê poucas mulheres, e acho que esse é um papel importante que nós temos dentro da John Deere, que é promover essa conscientização dentro e fora, fazendo com que as coisas se transformem dentro da John Deere e contagiando o nosso ecossistema. Falando desse momento aqui maravilhoso aí desse encontro, né, de trocas de experiências, né, ouvindo aqui um pouco a Ariane, a Sandra, não posso deixar, Ariane, até mandei ali a mensagem no direct para a Ariane errada, mas esse background seu, você precisa compartilhar com todos nós, né, porque dá uma inveja positiva, assim, maravilhosa, ver esse mar se movimentando aí. Esse momento aqui, né, JP, foi muito, muito transformador para todos nós. Acho que a Sandra trouxe muito isso, né? Foi uma grande oportunidade também para que nós pudéssemos acelerar uma série de coisas. O nosso segmento ele não parou, ele foi considerado serviço essencial assim desde o momento zero, mas sim nós tivemos que dar uma parada para, assim, sabe, vamos dar uma organizada na casa. Então, nós paramos por 15 dias, ali os primeiros 15 dias do mês de abril, para organizar como é que nós vamos fazer, que caminho que nós vamos tomar. Por mais que os nossos, né, IRTs, né, tivessem um mapeamento de riscos, eu, assim, arrisco dizer que talvez nenhuma companhia tinha no seu mapeamento de riscos uma pandemia, né? Então, tivemos que aprender, num curto espaço de tempo, aqueles 14, 15 dias, nos reinventar, saber como nós iríamos nos organizar para continuar operando. E foi assim que voltamos, 15 dias depois, inicialmente assim com todos, e depois nós fomos gradualmente adotando o home office, que para nós ele só existia em modo eventual, né? Eu preciso, enfim, fazer alguma coisa ou tocar eventualmente o dia A, B ou C de casa, mas não era de fato uma cultura. Então nós aprendemos muito, e uma das coisas, JP, aqui, e eu trago aqui um exemplo muito particular, com essa responsabilidade da América Latina, era muito difícil juntar todo mundo, né? Aliás, impossível, né? Você podia juntar as pessoas-chave, mas não a todos. Então, uma vez por ano, nós fazíamos uma reunião
virtual, naquele virtual nosso, né, com aquelas ferramentas bem limitadas, e ligava o telefone, câmera, e etc, etc. Hoje, assim, é impressionante. Hoje eu falo com toda a América Latina, com todos os nossos colaboradores em recursos humanos na América Latina, todos os meses, né? E é algo gostoso,